Você já ouviu falar em fundos imobiliários e já decidiu que quer investir nessa modalidade, mas não sabe em qual? Não sabe como ou por onde começar? Não sai daí! Em primeiro lugar, para começar o seu processo de escolha, você tem que saber quais são os fundos imobiliários disponíveis no mercado. Para isso, existem algumas ferramentas que você pode utilizar para acessar essas informações. Uma delas é o site Status Invest e o outro é o Funds Explorer. Ambos os sites são gratuitos e vão lhe trazer todos os fundos listados na bolsa, assim como as características de cada um deles. E também uma série de outros indicadores fundamentalistas, gráficos evolutivos, tanto de rentabilidade quanto de proventos, balanços e muito mais. Site de ambos na descrição. Para o caso dos fundos imobiliários, eu recomendo você utilizar o Funds Explorer. Só um detalhe, não sou patrocinado por nenhum dos dois sites, ok? Esses sites são os que eu uso na prática para analisar os meus ativos. Ô pessoal do Status Invest, Funds Explorer, dá uma força aí pro canal, patrocina nós, vai gente, obrigado hein? Então sem mais, o primeiro indicador que você precisa analisar é a taxa de vacância. Essa taxa é basicamente o quanto do potencial total dos imóveis desse fundo estão deixando de ser utilizados. Ou seja, se o fundo tem 100 metros quadrados, área bruta locável, e tem um espaço de 50 metros quadrados vazio, sem inquilino, isso quer dizer que ele tem uma taxa de vacância de 0,5%. A área bruta locável, quanto de espaço esse fundo tem disponível para alocação. A taxa de vacância é um indicador muito importante para analisar um fundo, porque uma taxa de vacância baixa significa mais inquilinos pagando aluguel. Automaticamente, mais rentabilidade para nós, os cotistas. Isso também pode indicar um sinal indireto de boa gestão desse fundo e boa localização, já que imóveis com esses atributos dificilmente terão altas taxas de vacância. A dica para analisar esse indicador é olhar o histórico de vacância desse fundo, porque assim você terá o parâmetro de como é a vacância desse fundo na média, não só naquele momento que você está analisando. No Funds Explorer, você pode achar esse indicativo ao clicar no nome do fundo e quando abrir as informações do mesmo, você procura o gráfico de vacância. Também no topo da página desse site, você vai encontrar um campo chamado Ranking, onde vai aparecer uma lista com todos os fundos e as suas métricas. Rolando a barra para a direita, você vai encontrar a coluna de vacância, onde vai poder analisar todos os fundos ao mesmo tempo. O segundo indicador é o Dividend Yield. Esse indicador nada mais é que a relação percentual entre o que você investe e o que você recebe de rendimento. Ou seja, se tem um fundo que está sendo negociado a R$50 e nesse mês ele pagou 0,50 centavos de real por cota, quer dizer que o Dividend Yield desse mês foi de 0,1%. Essa métrica nada mais é que o quanto você vai receber de aluguel, proporcional ao número de cotas investidas nesse fundo. E detalhe, todo mês. Os fundos imobiliários pagam os dividendos todos os meses. Realmente é como se fosse um aluguel que você está recebendo todo mês. A dica para este indicador: verifique o acumulado no ano de dividendos pagos por esse fundo. Dessa maneira, você tem uma perspectiva
de como foi o desempenho desse fundo dentro daquele ano, não olhando somente para aquele momento da sua análise. Às vezes pode acontecer do fundo ter pago um valor muito maior naquele momento da sua análise. Para saber o dividend yield acumulado, é só rolar novamente a barra para a lateral na lista dos fundos no site Funds Explorer e você vai encontrar a coluna desse indicador. Clicando no indicador Dividend Acumulado 12 meses, o site vai ordenar automaticamente do maior Dividend Yield para o menor. No site do Status Invest, você também encontra essa informação. Quando você entrar no site, na parte superior tem uma lupa de pesquisa, onde você vai digitar o código do fundo. Se você não souber esse código, basta descer a página inicial até a parte dos fundos. Ao clicar em um deles, vai abrir a página com todas as informações e métricas desse fundo que você clicou. Basta você descer a página e vai encontrar o gráfico de proventos. E logo abaixo, a lista com as datas de pagamento mensal e os valores de dividendos já pagos. Terceiro indicador, o P sobre o VPA. O P é simplesmente o preço da cota do fundo sendo negociada hoje na bolsa. E o VPA é o valor patrimonial por ação. Ou seja, o P sobre VPA representa o quanto estão sendo negociados as cotas desse fundo na bolsa em relação ao quanto foi avaliado o patrimônio físico desse fundo. Sendo assim, o P é fácil. É só verificar em um dos dois sites o quanto estão sendo negociados as cotas desse fundo. E o VPA é o patrimônio avaliado dividido pelo número de cotas emitidas por esse fundo. É só você pesquisar em um dos dois sites e encontrar o número de cotas emitidas desse fundo. Então, vamos supor que um fundo está sendo negociado a R$ 150 hoje e seu valor patrimonial foi avaliado em 100 milhões de reais. Ou seja, todos os imóveis desse fundo somados valem 100 milhões de reais. E esse fundo emitiu até a data presente 1 milhão de cotas. Então, para achar o VPA, é só pegar o valor patrimonial 100 milhões e dividir pelo número de cotas emitidas, 1 milhão. Teremos o resultado de R$ 100 por cota. Ou seja, nesse exemplo, esse fundo está caro, porque se ele vale R$ 100, mas está sendo negociado a R$ 150, quer dizer que se você comprar, pode fazer um mau negócio nesse momento. Aí, para saber de cara se está caro ou não, calculamos o P sobre o VPA. Nesse caso, o P é R$ 150. Dividido pelo VPA R$ 100, o resultado será um P sobre VPA de 1,5. Resumindo, P sobre VPA maior do que 1, supervalorização da cota. P sobre VPA menor do que 1, subvalorização das cotas. Simplificando, para você não perder tempo calculando tudo isso, no site do Funds, naquela lista de ranking dos fundos, rolando a barra novamente para a direita, você vai encontrar a coluna P sobre VPA de cada fundo. A dica aqui é você definir um piso e um teto do P sobre VPA, quando aquele fundo que você quer investir vai ser uma oportunidade ou não. No site do Status Invest, você também encontra fácil essa informação. Basta descer a página do fundo do seu interesse que você vai encontrar essa métrica. Quarto indicador, liquidez. A liquidez é simplesmente quantas cotas desse fundo estão sendo negociadas diariamente. Pessoas comprando e vendendo cotas desse fundo. Ou seja, se a liquidez é a velocidade que você transforma um valor investido em fluxo de caixa, em dinheiro na sua conta, quanto mais cotas negociadas desse fundo, mais fácil será você gerar liquidez das suas cotas, caso necessário. Naquela lista, de novo, do Funds, você vai encontrar a coluna Volume. Essa é a coluna de liquidez de cada fundo. Quinto indicador é a diversificação. Resumindo, quantos ativos imobiliários esse fundo tem?
Quanto mais imóveis esse fundo tem, mais diversificado ele é. E menor será a chance de vacância desse fundo. Na tabela do Funds, você vai encontrar esse indicador na última coluna que diz quantidade de ativos. O sexto indicador é a localização desses imóveis. Imóveis bem localizados tendem a ter uma alta procura. Consequentemente, terão uma boa valorização, significando mais dinheiro no seu bolso. Procure imóveis que têm ótima localização logística, perto de grandes centros industriais, próximos a rodovias para facilidade de acesso, regiões que não têm altos índices de criminalidade e etc. De novo, no Funds Explorer, se você clicar no nome do fundo daquela tabela, você será direcionado para a página desse fundo. Descendo essa página, você vai encontrar o mapa dos imóveis desse fundo, onde você pode fazer uma pesquisa para saber se esse fundo é pertinente para o seu perfil. Sétimo indicador: valor recorrente dos dividendos pagos. Se esse fundo paga valores que não sofrem muitos altos e baixos, se são valores que estão sempre equivalentes aos meses passados, que muitas vezes vão aumentando de tempos em tempos. Para você achar essa informação no site do Status Invest, ao entrar na página do fundo desejado, descendo essa mesma página, você vai encontrar a tabela de dividendos que foram pagos por esse fundo, onde você vai poder analisar o histórico de dividendos, se houve uma grande oscilação nos meses anteriores, ou se está uma curva crescente de pagamentos. Existem outros indicadores, como os relatórios que os gestores fornecem sobre esse fundo, a rentabilidade versus uma renda fixa, se o fundo performou melhor que uma renda fixa, uma vez que fundos imobiliários são aplicações em renda variável. Ou seja, seu risco passa a ser maior que o de uma renda fixa. Temos também a comparação de rentabilidade contra o IFIX, que é um índice que possui uma média com mais de 83 fundos negociados na bolsa, como se fosse o índice Ibovespa para as ações. Mas esses que numerei, os que citei, são os mais importantes para se analisar um fundo. Como o meu papel é mostrar todas essas oportunidades de investimentos e como melhor analisar um investimento desejado, não vou recomendar nenhuma carteira de fundos imobiliários, porque às vezes os indicadores que são relevantes para a minha análise podem não ser os mesmos para você. Sendo assim, façam suas análises no seu tempo e procurem aqueles fundos que fazem mais sentido para você nesse momento. Sinceramente falando, não deixe ninguém escolher por você onde investir, quais ativos você deve escolher, porque senão você nunca vai entender como o mercado financeiro funciona e como você deve analisar um ativo para investir. Lembre-se da regra de ouro de um investidor de sucesso: nunca perder dinheiro. Outro ponto importante, como falei no início do vídeo, não tenho patrocínio de nenhuma empresa. Não sou patrocinado pelo Funds Explorer nem pelo Status Invest. Eu não ganho nada trazendo esses conteúdos para vocês. Faço isso único e exclusivamente porque eu gosto e para ajudar o maior número de pessoas que eu puder. E o que você pode fazer para retribuir depois desse conteúdo é simplesmente se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar o seu like logo abaixo e compartilhar esse conteúdo com todas as pessoas que você conhece. Quanto mais pessoas são beneficiadas com esses conteúdos, nesse engajamento, mais o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e relevante para ser divulgado a mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que ele tenha lhes ajudado de alguma maneira. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau!